A intervenção dos espíritos. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá? E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar sobre os nossos mentores espirituais. E aí, eles estão com a gente ou não? Existem mentores espirituais ou não? É isso que a gente vai ver hoje. Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o espiritismo pelo nosso país e este sempre é nosso objetivo. Quando nós ouvimos a respeito dos mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda, nós sempre temos aquela ideia de que, quem será? Quem será ele? Quem será ela? Será que ele me ajuda? Será que está comigo o tempo todo? Será que ele, mesmo nos meus momentos difíceis de revolta, ele está comigo? Ele nos abandona? Nós sempre iremos divagar a respeito deste tema. Mas o mentor espiritual, a ideia é de que ele tem uma missão. O espírito que está lá no mundo espiritual, ele tem uma missão. Existe até o livro do André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier, Missionários da Luz. Aí já dá a ideia de missão. Normalmente, os mentores espirituais, eles têm essa missão de nos mostrar o que realmente nós temos que fazer, nosso planejamento. Só que a gente também não pode esquecer que temos o nosso livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, como nós ainda não somos evoluídos o bastante para, de repente, aprendermos sozinhos, os mentores espirituais eles estão aí para isso, para nos ajudar. Eles estão aí para tentar nos mostrar o que devemos fazer ou não, nunca interferindo no nosso livre-arbítrio. A ideia do mentor espiritual é sempre nos aconselhar e tentar nos ajudar. E é por isso que eles vêm com missões. Claro, nós espíritos, nós estamos aqui na Terra por vários motivos, seja por missão, quando nós somos mais evoluídos, a gente vem para cá com a ideia de missão, ou se não, quando for para a gente evoluir, a gente vem com a ideia de expiação, de provação. Então são casos diferentes, a gente vem para cá com várias intenções. Claro, normalmente a gente vem para cá com a ideia da provação, da expiação, porque a gente ainda está evoluindo, com a ideia de karma. E os nossos mentores espirituais? Eles estão lá no mundo espiritual tentando sempre nos aconselhar e nos ajudar. Isso é muito bom. E é interessante que no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ali na pergunta 491, ele trata a respeito do mentor espiritual. Veja que na questão 491 do Livro dos Espíritos, lá Kardec vai perguntar o seguinte: qual é a missão do espírito protetor? Claro, dos nossos mentores espirituais. E aí o espírito responde: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas de vida. Então você vê, o mentor espiritual desde sempre está ali com a gente, e são essas as missões que o Espírito fala para Kardec. E aí ele continua na 492, ele fala: o Espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. E ele fala desde o nascimento até a morte, e muitas vezes os acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Veja que interessante, a gente imagina que o nosso mentor espiritual ele está com a gente só nessa vida física, quando na verdade ele vem, muitas vezes, claro, ele vem sempre com a gente, porque o mentor espiritual, a ideia é de que ele seja sempre o espírito mais evoluído, um espírito que recebeu essa incumbência de ser um missionário, ou seja, ele vem aqui com uma missão de cuidar de você, é porque realmente ele tem esse desenvolvimento, essa evolução espiritual. E, por exemplo, numa situação que você desencarna, você vai parar no umbral, o mentor espiritual ele vai continuar te guiando, ele vai tentar te ajudar a sair do umbral, porque ali no caso você está em espírito, você não está mais encarnado, mas mesmo assim o mentor espiritual ele vai tentar te ajudar, porque é uma missão que ele tem para sempre te ajudar, esse mentor espiritual. E aí na 493, Kardec pergunta aqui: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? É interessante essa pergunta aqui, porque ele vai falar aqui que o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Chega a ser um pouco estranho, né? Porque
a gente vê a segunda situação. Quando é um prazer para o mentor espiritual, digamos que eu imagino que seja até mais fácil, mas quando é um dever, que ele fala aqui, né, uma missão ou dever, pode ser que seja fácil também, mas às vezes, eu não sei, a gente não é mentor espiritual. Não sei se ele tem aquela vontade como ele teria quando fosse um prazer para ele, mas de qualquer jeito, a missão dele é a missão dada, a missão cumprida. Ele está ali para cuidar de você, não importa. E aí vem aquela questão que a gente sempre pensa, né? Os espíritas, a gente imagina. O mentor espiritual, ele tem só uma pessoa para ele olhar, para ele cuidar. No caso, você pensa, sou só eu. Na verdade, não. Ele fala aqui, tá? Em complemento à questão 493, que ele pergunta, Kardec, dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Ele pergunta isso. Aí ele fala, não, o espírito fala, não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, o mentor espiritual, às vezes a gente pode pensar, é diferente, porque ele não está com a gente 100% do tempo. Aqui no caso ele fala, não é exclusivo. Então muitas vezes ele está protegendo você, ele está te aconselhando. E vamos dizer que no momento que você está bem, no momento que você está sóbrio, vamos dizer assim, ele vai cuidar de um outro espírito encarnado, ou se não, algum outro espírito que está desencarnado, porque ele tem às vezes mais de uma missão. E aí ele até pergunta, o Kardec, o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Ele fala, frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenharem diversas missões, mas neste caso outros o substituem. Digamos que você nunca está sozinho. Se você tem sua mentora espiritual, ele precisa sair, ele precisa fazer algo, ele vai falar, por favor, outro espírito, fulano, fica aqui com a pessoa, com o indivíduo, porque eu preciso fazer isso por gentileza. E às vezes aquela pessoa precisa de um mentor naquele momento específico, e essa pessoa não vai ficar sozinha. E aí uma dúvida que a gente tem em muitas ocasiões ele pergunta aqui, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Essa é aquela pergunta clássica, né? Eu sou um rebelde, eu sou um nervosinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não ouço meu mentor espiritual. Chega um momento que ele vai abandonar a gente, e aí, como é que fica a situação? Ele responde aqui o espírito. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não abandona completamente, sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Chega um momento que o protetor espiritual, ele realmente abandona, é o que ele fala aqui no Livro dos Espíritos, porque ele vê que naquele momento tudo que ele faz não está funcionando. E normalmente os mentores, esses espíritos, eles têm mais missões. Foi o que ele disse lá em cima. Então, se de repente ele está tentando ajudar um espírito que não adianta falar, não ouve, é aquele momento que o espírito está passando, é evolução, faz parte, ele vai falar assim, o espírito, bom, eu não vou ficar aqui, porque não está adiantando. Mas ele não faz isso de birra, de rebeldia. Ele faz isso porque realmente ele vê que não adianta. E é por isso que ele abandona. Ele vai fazer mais trabalhos, ele vai exercer o seu labor lá no mundo espiritual. Outra pergunta interessante é a pergunta 497, que Kardec pergunta o seguinte: pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? É uma pergunta interessante essa. Ele responde lá: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Você vê, o protegido, aquela pessoa que está sofrendo. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Esse daqui eu achei aqui é muito interessante porque ele vai falar que o protegido tem que querer também a ajuda do protetor. A gente vê, quando você faz uma oração, quando você reza, quando você pede a Deus, quando você pede aos espíritos protetores, ao seu anjo da guarda, aquele momento que de repente tem maus espíritos perto de você, ele vai vir te ajudar.
Essa é uma questão interessante, porque o seu livre-arbítrio, ele é seu. A espiritualidade faz de tudo para não infringir essa lei do universo, a lei do livre-arbítrio. Você tem que querer. Você tem que querer essa ajuda. E é por isso que ele fala aqui, que embora haja maus espíritos perto de você no momento difícil da sua vida, quando você pede, quando você ora para o seu espírito protetor, quando você pede a Deus, a espiritualidade, eles vão te ouvir e vão fazer de tudo para te ajudar, para que você se afaste desses maus espíritos. Então, por isso, se você passar por um momento difícil, ou quando você passa por um momento difícil na sua vida, não deixa de pedir, não deixa de orar. Não deixa, porque a oração ela tem um poder magnífico. Chico Xavier falava, se o ser humano soubesse qual é o poder da oração, ele passaria a vida toda ajoelhado. Pois é muito forte. Então, se você, novamente, estiver passando por um momento difícil, peça para a espiritualidade, peça para o seu mentor, os seus mentores espirituais, peça para Deus sempre te ajudar, porque você vai ser ouvido. É claro, isso não acontece de uma hora para outra, é instantâneo. Porque muitas vezes os espíritos, a gente fala espíritos maus, mas não é esse adjetivo que a gente tem que usar. A gente tem que usar de espíritos que ainda estão aprendendo o que é o amor. Esses espíritos, eles vão tentar, eles vão continuar, são teimosos. E você tem que ser teimoso, teimosa também de pedir, orar para Deus, para os bons espíritos te protegerem, te darem o caminho da luz. E é por isso que você não pode desistir. Sempre ore e peça a Deus. Uma hora e um momento você vai vencer essa batalha, pode ter certeza. E aí, dando continuidade ao que eu falei lá atrás agora, na 499, o espírito, ele pergunta o seguinte, o Kardec pergunta o seguinte, o espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E aí ele vai falar assim, o espírito, há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto ao seu protegido. Claro, digamos que você esteja num momento muito bem da sua vida, você esteja ótimo, com a sua frequência vibratória lá em cima, você esteja bem legal. O espírito protetor, que é o seu mentor espiritual, sua mentora, ele vai perceber que não tem naquele momento necessidade de ficar com você. Porque, como eu falei, ele tem outras missões a cumprir. Então, não pense que ele está aqui com você a todo momento. Realmente. Claro, se você não está no momento bom da sua vida, às vezes é necessário para você chamar, você pedir para o seu mentor, para sua mentora te ajudar, os espíritos protetores, familiares, enfim, que estão sempre nos olhando, mas eles não estão frequentemente com a gente. E na pergunta 500 é uma pergunta muito legal, porque ele vai perguntar o seguinte, Kardec, momentos haverá em que o espírito deixe de precisar, de então por diante, do seu protetor? No caso, você já atingiu uma elevação muito boa e aquele momento você não precisa mais? Ele vai falar aqui, o espírito, sim. Quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede no estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Pois é. Quando a gente fala de elevação espiritual, quando você percebe que você já é um espírito que não precisa de mentor espiritual, como eu disse também lá atrás, ele fala que até no mundo espiritual o seu mentor está ali para te guiar, o seu mentor está ali para te ajudar. Só que ele diz aqui que isso não se dá na Terra. Porque, lógico, a gente vive num planeta de provas e expiações, a gente ainda aprende muito aqui, nós somos muito falhos. Mas vai chegar um momento que ele fala que você não vai precisar mais de espírito protetor. Você vai conseguir se virar sozinho, você vai conseguir se virar sozinha. E aí, nesse momento, pode até ser aquela ideia de você se tornar um espírito protetor, porque você já atingiu um grau de evolução muito bom, de você saber conciliar essa ideia de ajudar alguém, de você evoluir, de você saber o que a pessoa tem que fazer, essa missão que você, no caso, aceita de ser um espírito protetor. Na pergunta 502, também é interessante, porque o espírito protetor, ele está ali também para evoluir. Ele está ali também para aprender. Não é porque nós temos o nosso mentor espiritual que ele também não está aprendendo. Diferentemente da gente pensar, o mentor espiritual, um espírito que nos ajuda, não é um espírito perfeito, não é um espírito que atingiu a centelha divina, não é, a gente fala, um espírito, um anjo de luz que não precisa mais evoluir.
É um espírito também que está em constante evolução. E é por isso que Kardec faz uma pergunta muito boa. Ele fala aqui na pergunta 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? E aí o espírito vai responder. Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Olha que interessante. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo. Como triunfo é, para um preceptor, os bons êxitos do seu educando. Então o mentor espiritual, embora ele tenha essa missão de te ajudar, ele está aprendendo, ele está evoluindo também te ajudando. Porque ele deve ser uma pessoa que também tem falhas, deve ficar nervoso também em momentos que você não o ouve. Então ele deve sentir vontade também de te abandonar por um momento que ele tem aquela queda vibracional, que ele fica chateado. Então ele está ali também para aprender. E é por isso que você tem que ter essa relação amistosa com o seu mentor espiritual, com a sua mentora, para que vocês tentem ficar num equilíbrio, num grau evolutivo de um equilíbrio muito bom, para vocês dois, inclusive. E finalmente aqui na pergunta 503, ele vai perguntar o seguinte, Kardec. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Ele pergunta o seguinte: o mentor espiritual ele faz de tudo para te ajudar, ele tenta, te aconselha, mas você não progride, você não evolui. Ele pergunta, esse mentor espiritual ele vai sofrer por isso? E aqui ele vai responder o seguinte: compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena. Que ele quer dizer o seguinte: a ideia de um pai aqui na Terra que vê o filho sofrer, não existe essa analogia de sofrimento. É isso que ele diz. Porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. O mentor espiritual ele tem essa consciência de que ele não vai sofrer porque, de repente, aquela pessoa que ele ajuda, aquele espírito, não conseguiu, ele tenta, a pessoa não consegue, porque ele entende que aquilo ali é da pessoa. Ele fez a parte dele, ele tentou. Ele não vai se sentir mal por isso, porque a parte dele está feita. Quando a gente chega a um nível de ajudar alguém na condição de mentor espiritual, a gente já conseguiu atingir um certo nível de evolução, embora não sejamos perfeitos, para a gente compreender por que aquele espírito não evolui. Então ele vai agir com paciência, e é por isso que ele vai falar. Sabe que há um remédio para que o mal, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então é a paciência, que ele não conseguiu evoluir hoje, o espírito que ele protege, que ele aconselha, amanhã, um momento ele vai evoluir. E ele estará ali para ajudar. Bom, galera, eu queria ficar aqui falando mais, eu não queria tornar esse vídeo longo, eu sei que ele fica longo, dá vontade de ficar lendo e compartilhando com você o Livro dos Espíritos, que é um livro magnífico, ele nos dá muitas respostas, as quais a gente nunca imaginou existir, e de repente você acha ali no Livro dos Espíritos. É um livro muito legal, interessante de ler. Se você tiver curiosidade, leia o Livro dos Espíritos, encare não só como um livro religioso, encare como um livro de cabeceira, um livro inclusive científico, por isso que chama Livro dos Espíritos. É o livro em que os espíritos respondem todas as perguntas de Kardec de uma forma que ele não coloca muito a religiosidade dentro desse livro. Ele vai de uma forma mais trivial, ele vai de conceitos. E ele explica como que funciona o mundo espiritual, como que é a ideia de existirem colônias, de eles estarem do outro lado, de nos ajudarem sempre. Chico Xavier disse uma vez que vai chegar um momento que vai ser normal essa convivência entre espíritos no mundo espiritual e a gente aqui na Terra. E ele até brinca que os médiuns vão até perder as suas missões aqui na Terra, porque não vai precisar nem mais de mediunidade para falar com os espíritos, porque existirão meios tecnológicos para a gente contatar os espíritos. Mas, de qualquer forma, foi como eu disse agora, se você tiver curiosidade, se você gosta de ler, leia as perguntas do Livro dos Espíritos, tem aplicativo,
Tem aplicativo para celular, você baixa e às vezes ele vai lá, sai uma pergunta aleatória. Lê, você não está fazendo nada, pergunta aleatória. Ele vai sair pergunta lá, uma pergunta e você lê e vê que interessante. De repente você começa a ler, quando vai ver você já leu umas 20, 30 perguntas, porque ele começa a surtir a curiosidade na gente. Porque são respostas muito interessantes. Então, novamente, galera, se inscreve no nosso canal. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Compartilha esse vídeo, deixa seu like. Você sempre ajudará a expandir o espiritismo pelo país. Essa é a ideia inicial. O espiritismo é uma religião, uma ciência, uma filosofia muito nova. Então, as pessoas ainda não têm acesso. Então, quanto mais você compartilha, você ajuda as pessoas a compreender um pouquinho dessa filosofia, dessa religião, dessa ciência que, pelo menos a meu ver, é magnífica. Beleza? Novamente, obrigado por você ter ficado até aqui. Que assim seja.